Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 068, a gente vai falar sobre a mudança de endereço que a gente pode ter em algumas situações quando a gente precisa se deslocar, ou seja, sair de onde a gente está na empresa. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É você entender tudo o que precisa saber, ou seja, os pormenores, telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, todos os tipos de contrato que a gente pode utilizar essa solicitação de mudança de endereço, e vou te mostrar alguns problemas também que podem acontecer e que de vez em quando acontecem quando você precisa solicitar uma mudança de endereço. O que é uma solicitação de mudança de endereço ou alteração de endereço? E dois tipos. Ou seja, a gente pode solicitar mudança de endereço, o que é? Simples. Você está hoje em um endereço e você vai para um outro. Seja ele no mesmo prédio, no mesmo edifício, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado ou até para outro estado. Você pode solicitar uma mudança de endereço. Só não vi você pedir isso de um país para o outro. Mas dentro do Brasil a gente tem essa opção de pedir a mudança de endereço. Lógico, existem situações, telefonia móvel, telefonia fixa, quando você pensa em mudança de estado, banda larga também, que a gente sabe que cada situação tem seus detalhes. Mas em resumo, mudança de endereço é quando você vai de um lugar físico para um outro lugar físico. Normalmente é isso que acontece. E normalmente a gente vai ver isso dentro da mesma cidade, dentro do mesmo bairro, ou até cidades vizinhas, é o que normalmente acontece. E uma quantidade menor é quando você tem a solicitação, ou seja, você precisa mudar de um estado para o outro. Aí você tem que ver se vai ser melhor uma mudança de endereço ou cancelar aquele contrato e ativar um novo. E aí, cada cenário é um cenário. Mas, importante é você entender a parte básica do que é uma mudança de endereço. E existem dois tipos, que não adianta eu te passar a mudança de endereço sem explicar os dois tipos. Que é simples, mas que pode ser que existe um certo raciocínio que você pode precisar. Um é a mudança de endereço, tá? Do serviço, e outro é da fatura. São dois possíveis situações, ou seja, eu posso pedir a mudança do endereço do serviço? Sim, claro. Telefonia fixa, banda larga, você precisa muito mais de serviço. Ah, mas eu tenho, por exemplo, um serviço de telefonia fixa, mas eu quero que o endereço da fatura não vá para o mesmo endereço de instalação, ele vá para outro estado. Claro que pode. É permitido. Eu já fiz isso com alguns clientes, todas as faturas que receberam eu, e a fatura 1 era de São Paulo, eu acho que até do sul e do norte do Brasil, não lembro se a gente tinha centro-oeste, mas todas eu unificava para chegar no meu endereço. E não tinha problema com isso. Por quê? O que eu alterei foi a mudança do endereço da fatura e não do serviço. E aí é importante você saber disso, porque você vai pedir a mudança de endereço. De quê? É do serviço ou da fatura? Isso tem que ficar também claro no seu raciocínio, porque quando você solicitar é bom você especificar o que é que você precisa. Então, ou fatura ou endereço, a mudança que você quer é da fatura ou do serviço, lógico, a instalação e por aí vai. Então fica ciente que isso é o conceito, vamos dizer, básico de mudança de endereço. Por que entender sobre mudança de endereço ou alteração de endereço? Qualquer alteração que você venha fazer no endereço, seja do serviço ou da fatura. E o meu entender é porque, vamos lá, mudança de endereço, no meu raciocínio, na minha metodologia, da forma que eu faço as ações, dá para reduzir custos e também você mantém a operação muito mais fluindo com mais tranquilidade. Por quê? No meu raciocínio. Exemplo, tá? Kleber, tem um telefone fixo aqui que a gente não está utilizando mais. Cancela. Ok. Tem alguma outra área da empresa, mesma estrutura ou próxima, que precisa de um telefone fixo? Por quê? Pode remanejar aquele recurso. E aí, outro centro de custo, se for necessário, ou a própria empresa
dependendo de como seja o fluxo de pagamento, vai arcar com aquele valor e a gente já sabe como é aquele serviço, vai mudar apenas de lugar. Ou dentro da própria empresa, se você tiver uma estrutura que é só mudar de uma sala para outra, pode ser até mais fácil, dependendo da situação, até a área de TI faz isso. Mas é a primeira opção. Por quê? Se alguém vai pedir um contrato novo, pode ser que o contrato novo seja mais caro do que o atual ou vice-versa. Pode ser que um contrato novo seja mais barato e aí é mais eficiente no meu raciocínio renovar um contrato que eu já tenho pelo preço, lógico, mais barato, e aí eu só faço a mudança de endereço. Vai ser mais simples a operação e vai ser normalmente mais rápido do que você contratar um serviço novo. Isso é a parte de custos, tem esse processo. Banda larga, da mesma forma que telefonia fixa e telefonia móvel, eu não vejo tanta necessidade de você fazer isso visando redução de custos. Não tem tanta essa necessidade. Outra parte, como eu te disse, é a parte administrativa que a gente organiza, vamos dizer assim, as ações. Tendo o endereço de instalação, a gente consegue fazer os ajustes necessários para não ter o tempo de outra instalação. Mas cada caso é um caso. Para você entender, são esses os porquês. Eu acho que a gente entendendo de mudança de titularidade, mudança de endereço, a gente vai ter facilidade nesse fluxo do serviço. Em resumo é isso. E outro cenário que pode existir, que também tem a ver com redução de custos, imagina que o contrato, banda larga lá, tem uma multa contratual. Se tem outra estrutura da empresa precisando, muda. E aí você não precisa se preocupar com renovação de contrato ou pagar aquela multa, porque não há necessidade que você tem como remanejar. E lógico, existem estruturas de empresa e estruturas de empresa. Se uma empresa precisa, eu estou na capital, vou para o interior, avalie as opções. Se eu vou mudar de um prédio para o outro, avalie as opções. É melhor você mudar o endereço do que pedir o cancelamento do serviço na maioria dos casos. Então, entenda que isso impacta na parte financeira. Como eu tenho a metodologia, isso é um processo, isso é um passo a passo. Como fazer, quando fazer, por isso que eu estou te passando essas informações. E é muito mais voltada para o pilar de gestão, que é o gerenciamento. Mas o pilar de negociação, que é aquele que otimiza os custos, pode ter essa necessidade, vamos dizer assim, em alguns casos. Mas o principal é na gestão, que é a gestão de faturas, gestão do serviço para que ele continue funcionando, ou se alguma outra área precisa, como eu te passei, e a parte de otimização dos custos. A gente pode precisar disso em alguns momentos e tem essa forma de alterar o local em que o serviço está para facilitar. E aqui, mudança de endereço não vai ser o foco de endereço da fatura. O foco é onde o serviço está sendo utilizado, que aí é muito mais voltado para a telefonia fixa e a banda larga. Mudança de endereço em um contrato de telefonia móvel. E aí, a gente tem telefonia móvel hoje, você não precisa, na prática, de um lugar para ter o serviço. Mas, por exemplo, eu tenho lá um telefonia móvel, você pensando na internet móvel. Você tem um equipamento de internet rápida. E aí você precisa ter um endereço que tem o 4G para você acessar. Mas se você mudar de endereço, na prática, você não precisa pedir autorização para ninguém. Leva o equipamento, tendo cobertura no outro lugar, vai funcionar. Simples assim. E o celular, da mesma forma. Você faz todo e qualquer deslocamento e não vai ter problema porque você não precisa informar a prestadora onde você está. Então, o primeiro ponto é apenas, no meu entender, para o endereço da fatura. Você não precisa dizer, o meu serviço hoje eu vou utilizar na rua tal. Amanhã eu vou para minha casa. No outro dia eu vou para a praia. Você não precisa ficar informando na telefonia móvel. Telefonia móvel, entenda a parte de voz para fazer ligações ou a parte de banda larga, que é a internet. Banda larga móvel, internet móvel. Em qualquer um dos dois serviços, o que você utiliza é a telefonia móvel. Tem essa característica. Normalmente você vai alterar apenas o endereço da fatura e não o endereço de onde a gente utiliza o serviço. Daí para ficar claro para você que você não vai ter essa dor de cabeça, essa preocupação, esse raciocínio com tanta necessidade quando você tem apenas, por exemplo, serviços de telefonia móvel.
E como eu te disse, né, você pode levar os equipamentos. Se você tem, por exemplo, eu já vi chips de dados com 100 GB, você pode utilizar isso na empresa, mas, vou mudar o endereço da empresa. Se você está utilizando 3G ou 4G, por exemplo, você não vai precisar avisar para ninguém. Basta apenas você mudar. O que é que eu te aconselho? Dá uma olhada no endereço novo se tem cobertura. É o mínimo que você deve fazer. Vê se lá funciona. Provavelmente, se você vai mudar de endereço, você já foi no lugar. Testa com celular, testa com algum equipamento que você veja a cobertura da prestadora que você vai utilizar. Que eu já vi diversas situações que a pessoa mudou de endereço, não fez teste nenhum e lá não funcionava o serviço de telefonia móvel. E aí? A dor de cabeça que vai ser para a pessoa utilizar o serviço. Isso eu já vi em prédios altos, em regiões metropolitanas, com problemas e dificuldades de comunicação por voz. Imagina por dados. Também teria esse tipo de problema. Então, antes de fazer qualquer mudança de endereço, de preferência, se você, gestor de telecom, sabe disso, tem alguma informação dentro da empresa, processo, conversa com eles para ver essa parte de telecom. Lógico, isso aqui é telefonia móvel, veja fixa, veja banda larga, tudo que for necessário. Mas, pensando em telefonia móvel, não precisa alterar o endereço para utilizar. Você precisa só saber se lá tem cobertura. Mudança de endereço em um contrato de telefonia fixa. E esse é o ponto de mudança de endereço que eu vejo ser mais utilizado. Ou seja, comparado à telefonia móvel e à banda larga, eu vejo que a telefonia fixa ela tem mais solicitações. E a gente consegue utilizar esse serviço sem nenhum problema para mudar o endereço, desde que tenha alguns requisitos. E tem alguns prazos para que isso aconteça. O que é que a gente tem como regra ou norte? É o artigo 25 da Resolução 605 de 2012 da Anatel. Então, desde 2012, vamos dizer assim, existe um processo, uma regra, um tempo em que a gente solicitando a mudança de endereço, ela deve ser executada na maioria dos casos, ou seja, 98% das situações. Para solicitações residenciais, para você ficar ciente, vai que na empresa o contrato está em nome de um CPF e não no CNPJ. Pode acontecer, eu já vi vários. Então, o prazo é de 3 dias úteis. Solicitou, a prestadora tem esse prazo. Para comercial, ou seja, não residencial, o prazo é de 24 horas. Além desse, tem a parte de alguns prestadores públicos, pronto-socorros, unidade de atendimento de saúde ou algo do tipo, que o prazo é de 6 horas para fazer essa mudança de endereço. Isso é prazo. Além disso, você tem que ficar ciente que pode existir uma cobrança. Normalmente a cobrança ela pode ser gerada e deve ser informado antes de você concluir ou ter essa solicitação, que deve ser o valor, se houver um valor de instalação do plano básico, não deve ser superior a ele. Então pode existir uma cobrança, mas não é uma cobrança astronômica, tá? Para você ficar ciente. E também na telefonia fixa, você tem as áreas de tarifação, áreas locais e por aí vai. Quando você pensa em mudar de endereço, pode ser que na mesma cidade você tenha algumas áreas distintas. E em vez de você pedir a mudança de endereço, que na prática é isso que você está fazendo, você pode ter que pedir o que a gente chama de portabilidade, para que você continue com o seu número em outra região na mesma prestadora. Não é você mudando de prestadora, como é a portabilidade normal de telefonia móvel. Para a telefonia fixa, você tem essa possibilidade de permanecer com o mesmo número, mas quando você muda de endereço em que a área de tarifação é diferente, pode ser necessário solicitar a portabilidade. E aí, cada caso é um caso. Quando você ligar para a prestadora, diz o endereço novo, eles vão saber, você vai confirmar o endereço atual e eles vão te passar as informações dos processos. Ocorrendo numa área que pode ser feita sem portabilidade, são esses os prazos. Passando para o processo de portabilidade, aí segue a regra e o fluxo de portabilidade. Mas entenda que isso pode acontecer mesmo você querendo apenas mudar o endereço. E se for realizar entre estados, tenha cuidado. Primeiro, sendo telefonia fixa, normalmente você vai mudar o número. Por quê? DDD de um lado, DDD de outro lado. Se for uma situação de até dentro do mesmo estado você tem a mudança de DDD. E aí estado você considera
mudança de DDD para ficar mais fácil no seu raciocínio. Dessa forma, pode ser que você encontre alguns problemas, mas veja se existe realmente a necessidade ou se você consegue mudar o endereço. Porque pode ser que te orientem. Cancela o contrato, ativa um novo. Normalmente é isso que você vai ser orientado. Mas é possível. Depende, lógico, de viabilidade da prestadora e que você fique ciente que o número provavelmente vai ser alterado. Então fique ciente que esses são os principais pontos quando a gente pensa em mudança de endereço na parte de um serviço de telefonia fixa. Mudança de endereço em um contrato de telefonia fixa, porém em área rural. A gente tem regiões metropolitanas e até uma boa parte, até um pouco fora da região metropolitana, que é considerada telefonia fixa, vamos dizer assim, normal. Porém, existem serviços específicos que são para a área rural. Nesse contexto, existe a resolução 622, o artigo 37 especificamente, da Anatel, que dá alguns pontos, algumas regras que são diferentes quando você tem um contrato de telefonia fixa de área rural. Por exemplo, sendo aí especificando, fora da ATB é a área de tarifação básica. A gente vai lá, como eu te disse aqui, região metropolitana, porque a maioria dos conglomerados empresariais estão nele, mas sua empresa pode estar fora. Nesse contexto, que é uma área rural, você pode ter um plano específico para ele. E uma área de tarifação básica é quando você, e aí depende de cada prestadora, tá? Você está fora da região, vamos dizer, principal da prestadora, que ela considera com mais quantidade de linhas. Em resumo, é mais ou menos isso, tá? Então, estando fora dessa área e estando num plano, vamos dizer assim, rural, você tem que ver, quando você pensa em mudança de endereço, se esse novo endereço, ele tem condições, já tem uma instalação, vamos dizer assim, previamente criada para você utilizar o serviço. Se não tiver, você não vai conseguir fazer a mudança de endereço. Já vi alguns casos que não tem viabilidade. Ok, a prestadora pode dizer, para fazer isso viável é X. E aí você pode fazer também dessa forma. Você vai pagar para a prestadora ampliar o serviço dela para a região que você vai precisar. Isso é possível, tá? E o prazo dessa solicitação é de 90 dias. Comparado à telefonia fixa normal, que você vai ter residencial praticamente uma semana, 6 dias. Não residenciais, que é o comercial, 24 horas, o prazo daqui é muito maior, porque a área rural, eles precisam de mais prazo, pelo menos é o prazo que eles têm para fazer esse tipo de ação. Você tendo um telefone fixo em área rural, você tem que avaliar essas opções. E aqui, normalmente, é diferente da visão de um serviço de telefonia fixa, por exemplo, via satélite. Que aí pode ser que você tenha um serviço lá que não seja telefonia fixa, seja um serviço de voz via satélite. Então você não confundir esse tipo de processo. E aí, independente, vai precisar fazer mudança de endereço, fala com a tua prestadora, conversa com ela, avalia as questões, para onde você vai, onde você está, ele já sabe, e aí você avalia todas as questões, se existe algum valor de multa, se não existe valor de multa, porque tem esses prazos e essas regrinhas quando a gente pensa em mudar o endereço num plano, vamos dizer assim, de telefonia fixa de área rural. Mudança de endereço em um contrato de banda larga. E aí, banda larga, eu já vi diversas situações que a gente precisava fazer mudança de endereço e foi mais fácil, em alguns cenários, cancelar o contrato e ativar um novo. Em outros foi o contrário, era mais fácil realmente você mudar o endereço. Então, é importante você sempre ponderar qual vai ser o mais vantajoso para você. A gente, como gestor de telecom, tem que avaliar o melhor para a empresa. Então você avalia serviço, velocidade, toda aquela questão de manter um link saudável, vamos dizer assim, e fazer com que a empresa não pague mais pelo serviço que já tem contratado. Então, mudança de endereço a gente vai mudar. Normalmente a empresa mudou de uma área para outra, de um prédio para o outro, de uma cidade para outra e por aí vai. Então, o importante é você entender as regras que existem para mudança de endereço de banda larga. O artigo 39 da resolução 614 de 2013 da Anatel, ele dá algumas regras. E essas regras não são tão, vamos dizer assim, iguais para todos. Ela diz que mudança de endereço, os prazos e as composições
precisam estar no contrato de prestação de serviço. Você não vai ver, existe uma regra para todos. Não. Você vai ter lá no contrato. Preciso fazer a mudança de endereço. Deve ter lá no contrato o prazo e o preço. PP, prazo e preço. Tem que ter lá no mínimo essas duas informações. Quando você fizer uma solicitação, em quanto tempo ela vai ser atendida e, se gerar custos, qual é o custo disso. Eu já vi contratos que não tinham custo para mudança de endereço e vi contratos que tinham valor, se não me engano, o valor da assinatura do plano ou um pouco acima. Tem todos esses pontos no contrato, tá? E lógico, precisa haver viabilidade técnica. Se você vai para um novo lugar e que lá, por exemplo, não tem a entrega do link, a prestadora ainda não faz a distribuição do serviço lá de internet, você não vai conseguir fazer a mudança de endereço. E aí, Kleber, vou pagar multa? Se você quiser cancelar, você, a princípio, a parte, vamos dizer, nas leis, regulamentações e por aí vai, ela não permite a gente cancelar com isenção de multa porque a gente quer uma mudança de endereço. Agora, Kleber, mas eu não concordo. Também não concordo. Dá para quebrar essa multa? Dá para tirar ela? Dá. Mas aí você vai ter que discutir com a prestadora ou ir para o meio judicial. Já vi situações que a pessoa contestou, no caso a empresa contestou a cobrança, que tinha uma multa e tudo mais, e através da ouvidoria, e também tem a alternativa das reclamações pelo sistema do Anatel Consumidor, que você fala com a prestadora pela área da Anatel, ou, por exemplo, a ouvidoria, como eu estou te dizendo. O atendimento normal serão raras as vezes que você vai ver ele conseguir te isentar essa multa. Mas, esse caso que eu vi, a pessoa falou com a ouvidoria e passou as informações. Ouvidoria, mas era muito mais direcionada para uma área jurídica, que foi através de quase um processo judicial. Foi meio que uma mediação. Nesse fluxo, a área que fez a tratativa, ela disse, pela lei eu posso cobrar essa multa, mas pelo bom relacionamento eu vou retirar, e para que a pessoa não precise entrar com processo judicial contra a prestadora, eu vou retirar essa cobrança e você pode fazer a mudança, no caso, o cancelamento, já que a mudança de endereço não pode ser feita por inviabilidade técnica. E aí a pessoa teve essa isenção, a pessoa jurídica lá teve a isenção, mas não vai ser tão fácil você conseguir, e aí você vai precisar discutir com a prestadora. Se você já sabe os caminhos, como eu estou te passando, já segue ele. Fala com a prestadora, não conseguiu? Lógico, anota o protocolo e já segue para a ouvidoria, a Anatel. Não conseguiu? Vai por algum destino, vamos dizer assim, judicial, fala com um advogado ou algo do tipo. Se tiver um advogado na empresa, uma área jurídica, vai ser mais fácil eles te auxiliarem. Mas é esse o fluxo que acontece quando a gente pede mudança de endereço de banda larga e não consegue. Mas conseguindo, tendo viabilidade, eles devem fazer essa tratativa. Lógico, o prazo e o valor disso tem no contrato. Você deve ver isso normalmente dessa forma, e sempre que possível deixa isso guardado. Não perde o contrato ou deixa ele, vamos dizer assim, sem saber onde está. Sabendo onde ele está, basta consultar, você ter as informações para poder fazer essa solicitação. E de preferência, faz essa avaliação antes de mudar, ou quando tiver bem antes. Porque até quando for simplesmente fazer a escolha de um novo local, no meu ponto de vista, o gestor de telecom tem que ficar ciente, visto que vai que não pega lá, vai que você vai ter dificuldade. Então, acho que é importante a gente alinhar todas as áreas da empresa que forem necessárias para a empresa sobreviver e continuar crescendo. Pelo menos é o que eu acredito que fica mais fácil. A prestadora não é obrigada a fazer a mudança, como eu te passei, né? Então, não existe uma obrigação que ela deva prestar o serviço se ela não tem cobertura naquele local. Se for realizar entre estados, só uma coisa que é bom reforçar é que entre estados partimos do princípio que banda larga não tem telefonia, então não vai ter portabilidade nenhuma. Entre estados pode ser que você faça mudança de endereço, ou pode ser que a prestadora queira cancelar um serviço e ativar um novo. Então fica só de olho nisso, caso seja isso que venha a acontecer. Mas
idealmente seria fazer a mudança de endereço, porque você continua com o mesmo contrato, quantidade de dias de serviço e tudo mais. Problema e solução. Mudança de endereço não realizada. E aí é um problema que pode acontecer e acontece, eu vejo diariamente pelo site do Reclame Aqui. Se você for lá, Reclame Aqui, mudança de endereço, escolher a prestadora, meu amigo, vai dar um monte. E praticamente todo dia eu vejo que tem alguma reclamação lá que eu consultei antes de fazer esse conteúdo para você e tinha um monte. Isso há 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não só de uma prestadora, mas na prática de todas as que eu consultei. Então, pode ser que você esteja passando por isso, pode ser que você já tenha passado ou pode ser que você venha a passar. Mas o importante quando você tem uma mudança que não foi realizada é você entender por que ela não foi realizada. Ou seja, qual foi o motivo, o que é que impediu que aquilo fosse realizado. Eu vou te dar aqui alguns exemplos do que eu já vi e do que eu já tenho conhecimento, só para você ter uma noção, tá? Demora ou falha na prestadora. Já vi situações que a pessoa solicitou, pegou o protocolo, anotou, tudo mais. Ligou uma segunda vez, uma terceira vez e descobriu que o que ela tinha solicitado não estava no sistema, não tinha um protocolo aberto para fazer mudança de endereço. Então como é que o pessoal ia fazer? Ou, como eu já passei, pedi a mudança de endereço de uma fatura, ninguém mudou. Eu digo, oi? Mas eu pedi. Mas a pessoa não fez no sistema. Faça. Mudou? Não mudou. Aí você tem que pedir uma terceira, quarta vez, ou tá bom, não quer fazer pelo atendimento, vai para a ouvidoria ou vai para uma reclamação via Anatel. Simples, não adianta você queimar, vamos dizer assim, os nossos neurônios com esse tipo de situação. Nem você vai se estressar, não adianta. Aí você segue o fluxo que vai ser mais fácil para você. Mas estou te dando exemplos de falha da prestadora. Endereço não encontrado. E se for um endereço novo, pode ser que isso aconteça. Você solicitou lá o primeiro atendimento, vamos supor, a pessoa identificou, fez a consulta, colocou. Mas vamos supor que o técnico ou a outra área que vai fazer a avaliação disse esse endereço não consta na nossa base e tudo mais. Pode ter sido uma falha da prestadora, sim. Pode ter sido, por exemplo, uma falha do Correios que desatualizou, que fez alguma alteração, ou falha do serviço que eles utilizam para ver essa viabilidade. E aí tem várias opções que podem acontecer. O importante é, o endereço é válido, tem lá o CEP, endereço, número, complemento, algo do tipo, aí você tenta novamente. Não conseguiu, segue o fluxo. Ouvidoria e uma reclamação junto ao site da Anatel. Inviabilidade do local. E aí, ela não foi realizada. Você pediu, alguém disse que podia, mas depois não deu para instalar. Por quê? Porque não conseguiu. E aí eu já vi situações que eu já passei com alguns clientes. Eles dizem que tem viabilidade, você vai fazer o processo, mas, por exemplo, tá, a parte de tubulação para passar o cabeamento e tudo mais, pode não ser tão fácil de fazer. E o técnico, em algumas situações, eu já vi isso, ele não faz tanto esforço para colocar aquele serviço lá. E aí diz que não tem viabilidade. Já tive isso com uma prestadora, foi inviável, chamei uma segunda, uma terceira, na terceira foi, não, a gente consegue colocar. Tiveram um certo esforço, sim, mas conseguiram viabilizar o serviço. Isso é um dos exemplos. Então, inviabilidade do local pode depender disso. Ou, já vi situações também, pelo site do Reclame Aqui, informando que a pessoa fez a solicitação e o pessoal tinha que fazer uma instalação específica no armário de telecom mais próximo, na estrutura que tinha lá, para que conseguisse ter viabilidade, porque, vamos supor, atendeu já a região com todos os canais que existiam disponíveis, então tinha que abrir mais canais. E aí pode dar uma inviabilidade no local naquele momento, mas depois ele pode ter viabilidade. E então, sempre, de preferência, tem um contato muito sadio com os técnicos que eles ajudam. Porque quando você pega um técnico bom, realmente o cara faz de tudo, no meu ponto de vista, para manter o serviço funcionando e deixar você com aquele serviço que você precisa. Pelo menos, graças a Deus, a maioria dos técnicos que eu consigo ter contato e que eu faço processo, eles me ajudam, me auxiliam da melhor forma possível. Mas também existem aqueles que a gente escorrega e a gente não quer
ter muito contato, porque a gente precisa do serviço, isso sim. Outro ponto é se não tiver alguém no local. Exemplo, você fez a mudança de endereço, abriu a solicitação, mas o técnico disse que vinha de manhã, mas apareceu de tarde, ou algo do tipo, por exemplo. E aí ele vai fechar aquele protocolo dizendo que não tinha pessoas no local. Pode acontecer, se você tem um escritório com estrutura menor, pode acontecer isso. Ou um escritório em que a entrada tem uma certa limitação, e vamos supor, o técnico não foi visto, ou ele pode dizer que foi e não foi, ou o contrário, foi dizer que não foi, sei lá. Tem várias opções, mas é um motivo que pode acontecer que provavelmente você vai ter que abrir uma nova solicitação. E aí o que é que eu aconselho? Até na terceira, o técnico não foi, é o mesmo exemplo, quase. Aconteceu isso, não tenta raciocinar, vou abrir a segunda, terceira, quarta junta prestadora, já corre para a ouvidoria, já vai para uma reclamação na Anatel. Por mais que o prazo seja maior da tratativa, faz tudo ao mesmo tempo. Abre um segundo protocolo se for o caso, abre na ouvidoria e também abre na Anatel. Na minha experiência, quem responder primeiro é lucro. É mais ou menos isso que eu acho que vai te auxiliar nesse tipo de problema. Solução de mudança de endereço não realizada pela prestadora. Mudança de endereço recusada pela prestadora. É um problema, a solução que a gente pode encontrar. E aí é algo que, na prática, a gente como gestor de telecom, quando a gente pede uma mudança de endereço, a gente acredita que pode ser feita. Mas, em alguns cenários, que eu vou te mostrar aqui alguns deles, ela pode ser recusada. A prestadora pode dizer, eu não vou fazer essa mudança de titularidade, essa mudança de endereço, ou não consigo fazer essa mudança de endereço. E a gente vai entender, principalmente, por que ela está dizendo isso. Ou seja, está recusando, ok, é um motivo válido ou não é, está enrolando, por exemplo. Tem essas coisas que a gente pode pensar. Ela pode recusar porque você não é o gestor, você não é o administrador de contrato, você não tem poder para fazer esse tipo de solicitação. Pode acontecer, visto que existem situações de fraude que o pessoal pode. Muito bem, vou tirar a internet de lá. Como? Eu vou pedir mudança de endereço para ver se eu enrolo. Pode acontecer isso. Então, pode ser recusado. Ou se seus dados lá na prestadora estiverem com alguma coisa incorreta. E aí o ideal é, aconteceu por esse motivo, confirma dados, verifica novamente e faz uma nova solicitação. Sem viabilidade é o que mais acontece. Você pediu uma mudança de endereço, seja um contrato de telefonia fixa ou um contrato de banda larga. Que aí, viabilidade, ele precisa do serviço instalado fisicamente. Feito isso, vocês disserem, não tem viabilidade, na prática a gente não tem muito o que fazer. Se tiver multa ou não, aí você vai ter que discutir com a prestadora para ver o que é que você faz. Mas, sem viabilidade, a gente não consegue realmente fazer uma mudança de mudança de endereço. Mas, se for uma mudança de endereço da fatura, você consegue. E lógico, se você for gestor, você vai ter também autorização para fazer esse tipo de mudança, se for o endereço apenas da fatura. Outra questão, a mudança de endereço não pode ser feita. Por quê? Porque é a portabilidade. Isso acontece nos casos de telefonia fixa, quando a área em que aquele número está precisando fazer a mudança de endereço, ele não vai ser feito por um protocolo de mudança de endereço. Ele tem que sofrer um processo de portabilidade. E aí, por mais que você continue com o número, que é o seu objetivo, a área é um pouco, normalmente, mais distante para onde você está indo, e aí um processo de portabilidade é o que permite você, na prática, mudar endereço permanecendo com o mesmo número e na mesma prestadora. Essa é a ideia da portabilidade que pode acontecer para dentro da mesma prestadora por causa dessa questão de mudança de endereço. Aí são as regras da telefonia fixa que tem esse tipo de fluxo que a gente precisa entender quando existe essa recusa. Um outro motivo que pode dizer, o senhor não pode fazer mudança de endereço, é se a empresa estiver inadimplente. Aquele contrato está inadimplente, é uma situação, e o CNPJ estando inadimplente, pode ser que eles também recusem. Então, o ideal é fazer uma solicitação de mudança de endereço apenas quando a empresa estiver com todos os valores quitados. Mas vai que você está com 2, 3 faturas em aberto ou algo do tipo, você fazendo um acordo e pagando a entrada daquele parcelamento, você já consegue, pagando a entrada, liberar o sistema para fazer mudança de endereço e aí você solicita.
você também pode fazer esse tipo de situação, caso esteja em uma situação inadimplente, para que você consiga fazer mudanças de endereço. É uma alternativa também para resolver esse tipo de questão. Problema e solução de uma mudança de endereço que não foi solicitada. E aí existem algumas questões, tá? É uma mudança de endereço da fatura, apenas a parte de pagamento? E aí, na prática, é mais fácil de você resolver. Porque é só a pessoa, quando você falar com o atendimento, ele alterar lá no sistema. Não vai funcionar para a fatura atual. E aí, dependendo do ciclo da fatura, do fluxo de faturamento, pode ser que nem na próxima, mas à frente é que vai ter essa correção. O importante é ligar e pedir a correção. Se alguém solicitou, tá estranho, tá errado. Já vi acontecer. Com meus clientes já aconteceu, eu tive que ir lá e fazer o ajuste. Ó, não é esse o endereço, tá errado. Vocês fizeram essa alteração sem autorização e sem ninguém ter solicitado. Acontece erro sistêmico, alguém fez alguma falha. Outra questão que aí eu acho mais complicada é quando alguém pede a mudança de endereço do serviço, seja um telefone fixo ou banda larga. Então, um serviço PABX é um telefone fixo. E aí, se eu não pedir, por que estão vindo? Aí eu também penso em diversas situações. Por exemplo, para ter o serviço alterado, normalmente o pessoal vai ter que ter acesso à empresa. Para alterar o serviço, ele consegue fazer fora, isso é fato. Mas normalmente ele fala com a empresa para pegar o telefone, se for o telefone da empresa, ou o modem, se for o modem da prestadora, e fazer a solicitação informando. Mas tem casos que não precisa ou não é feito esse tipo de processo. E aí você vai ficar sem serviço. O que é o ideal? Aconteceu isso? Liga para a prestadora, abre um protocolo de reparo ou eles vão te informar. Houve uma solicitação de mudança de endereço. Por isso que aconteceu isso. O ideal é, não foi solicitado, ou seja, está errado. Primeiro fala com o dono da empresa, os gestores da empresa, os responsáveis, representantes, por aí vai. Ninguém pediu? Realmente não é uma solicitação que outra pessoa pode ter feito, por exemplo. Tem situações que eu sou o único gestor do contrato. Existem situações que não, existem outras pessoas que podem ligar para a prestadora e fazer a solicitação. Então eu sempre converso dentro da casa. Não aconteceu, graças a Deus não tive essa situação que eu passei com nenhum cliente. Faz o processo de fala com a prestadora e diz, ó, a gente não solicitou, cancela esse protocolo, a gente não fez essa solicitação, pede a gravação, faz o que você precisar para que o serviço volte a funcionar. De preferência, esse fluxo. Se der, se você souber também onde é o armário de telecom, onde é a estrutura dos técnicos, eles vão para fazer a configuração do serviço, dá uma olhada lá quem é que está. Porque eu acho que pode ser também uma situação de golpe. Que aí você tem que avaliar. Qual é a situação de golpe? Interrompe o serviço. Vamos supor, tá? Que você vai ligar para a prestadora, não tem nenhuma mudança de titularidade, vão abrir um protocolo de reparo. E o pessoal, já sabendo que você vai fazer isso, vestido, uniformizado com a prestadora, ele pode simplesmente chegar lá rapidinho na sua empresa. Ó, a gente veio consertar aqui o problema. É uma questão muito mais de reparo do que mudança de endereço. Mas alguém pode pedir a mudança de endereço para fazer uma aplicação de um golpe. E aí você pode abrir as portas da empresa e ter algum tipo de problema, fisicamente falando. Mas entenda que aconteceu esse tipo de problema, prestador é o primeiro ponto, resolve com ela, diz que não solicitou, confirmando isso com as outras pessoas, que eles têm que resolver. Mudança de endereço, eles têm que fazer esse tipo de ajuste para você não ser penalizado por não ter o serviço. Preferência, fala com o atendimento, entende a situação, quem solicitou, quando solicitou, qual foi o protocolo, pega todos os pontos da história, deixa tudo anotado, registrado, de preferência deixa tudo por e-mail, que eu acho que é mais seguro. Feito isso, fala também na ouvidoria da empresa, se necessário, abre uma reclamação na Anatel, mas deixa tudo registrado, toda a situação, porque ficar sem um serviço de telefonia ou banda larga porque você não fez um pedido, realmente ninguém da empresa vai achar, poxa, mas você não pediu. Eles não vão dizer isso, vão dizer, quero funcionando, bora. É mais ou menos isso que acontece. Então, o importante é você ver a situação, entender ela, pegar todos os pontos e seguir para resolver. Eu acho que é o caminho mais efetivo que a gente tem, mais rápido para resolver o problema.
Problema, solução. Cobranças indevidas devido a um pedido de mudança de endereço. Isso é que eu vejo também em algumas situações, principalmente no site do Reclame Aqui, que é o que eu mais consulto para ver o que é que o pessoal está reclamando. E você tem muita reclamação de mudança de endereço, mas algumas voltadas principalmente para a parte financeira. Não apenas porque não conseguiu fazer a mudança, ou porque aconteceu um erro no processo, ou a pessoa não foi, mas cobrança em si, ou seja, um valor que não deveria ter sido cobrado. Na prática é essa. Aqui eu vou te passar alguns exemplos. Que o primeiro é, a mudança não foi realizada e o cliente fica sem um serviço. Eu vi algumas reclamações do tipo, o técnico foi lá, mas não conseguiu fazer a mudança de endereço, porém inviabilizou o serviço naquela unidade. E a empresa, como é que ela vai fazer para usar a internet? Por exemplo, no caso foi internet banda larga. Como é que ele vai usar? Não dá. O técnico deveria ter deixado o serviço ativo e passou, eu acho que mais de um mês. E aí, depois disso é que o pessoal fez a mudança de endereço. Mas já foi impactado e o serviço está disponível, a princípio na visão da prestadora, e por isso que a pessoa foi cobrada. O que é que deveria acontecer? O técnico deve deixar o serviço funcionando. Na prática, mudança de endereço, seja telefonia fixa ou banda larga, ela deve acontecer, de preferência, no mesmo momento em que o técnico está fazendo a ação. Exemplo, o técnico está agora num local, tirou a conexão de lá e vai ativar num outro, vamos supor que seja assim, ele deve fazer isso no mesmo dia, no meu raciocínio. Ah, Kleber, ele não precisa nem no outro, ele só indo no novo ele já consegue derrubar o outro sinal? Ótimo! Então, menos tempo ainda para fazer as ações. E ele vai lá e faz no novo endereço. Tem essas duas alternativas. Eu já fiz algumas solicitações que tiveram esses dois casos, por exemplo. Então, você tem isso. Se você vai aguardar, não, tem que esperar para amanhã, não, daqui a 2 dias, deixa o serviço funcionando. Não sai daqui sem o serviço funcionar. Feito isso, aí você tem que brigar com a prestadora e dizer, ó, o técnico sai daqui, o serviço não está funcionando, eu quero ele funcionando até que a mudança de endereço seja realizada. Se você vai fazer mudança de endereço, veja a data que você vai fazer a mudança do serviço, para que não tenha um impacto e que não dê problema na operação. Se a mudança, todo mundo da empresa vai mudar um dia, tenta fazer a mudança gradual ou algo do tipo, pelo menos tipo sexta, faz na sexta, deixa 2 dias que você não vai ter, por exemplo, alguém lá trabalhando se você vai mudar um link de internet ou telefonia fixa, porque você pode precisar de alguma coisa de tempo. Ou se você pensar em, eu vou fazer na segunda porque eu tenho terça, quarta, quinta e sexta para reclamar e fazer o que eu quiser. Dá para fazer também, mas pense na redundância. Se não estiver funcionando, o que é que eu posso fazer lá para o pessoal trabalhar? Tem esse raciocínio, tá? Mas, pensando em custo da mudança de endereço, pode ser penalizado por esse tipo de processo, não tendo serviço para utilização e ainda assim ter a cobrança. O que eu vejo muito é o pessoal, e aí isso aqui não acontece tanto em telefonia fixa, mas sim em banda larga, é fazer um novo contrato, mas esquecer de cancelar o contrato anterior. Ele não fez mudança de endereço. O pessoal não fez mudança. Isso não é mudança de endereço. Mudança de endereço é o contrato permanece o mesmo e você mudou. Telefonia fixa, você vai ver muito mais fácil isso. Mudança de endereço na questão da fatura, nem chega aqui. Mas quando você pensa em, vou cancelar o contrato e vou ativar um novo, vai ser mais fácil para ele. Pode ser, mas se alguém esquecer de cancelar, você vai ter 2 cobranças. Nesse caso aqui, você vai ter muito mais argumentos para retirar a cobrança, porque você vai ter como justificar. Eu pedi uma coisa e fizeram outra. E aí você contesta. Normalmente aqui você tem mais facilidade de reaver o valor. O de cima também, mas vai ser muito mais discussão. O que é que eles vão dizer? O serviço estava disponível para uso. Você vai dizer que não estava. E aí, provavelmente aqui você vai precisar ir para o meio de uma ouvidoria, Anatel, e em algumas situações até para o meio judicial para ajustar esse valor. E outro exemplo é uma cobrança em 2 endereços, que na prática é um pouco do de cima, mas pode ser feito o seguinte: um erro no sistema da prestadora, tá? O serviço está ativado num endereço e também está ativado no outro. Pode ser um erro sistêmico.
Ele está lá, as informações, porém normalmente isso acontece quando existem dois contratos. Exemplo, o de cima. Alguém ativou um novo contrato, está lá no endereço novo. E o endereço antigo tem lá a cobrança. Mas você não entendeu que foi um novo contrato que foi ativado, que não deve ser. Deveria ser você permanecer com o mesmo contrato. Mas uma coisa é o que deveria, outra coisa é o que acontece. E você sendo cobrado indevidamente é pior ainda. Então saiba que isso aqui são alguns exemplos de problemas de cobrança que a gente pode ver por causa da mudança de endereço que a gente solicita. O que é que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre mudança de endereço. Desde a parte básica do que é os dois tipos de mudança de endereço, que é da fatura ou do serviço, alguns pontos de mudança de endereço, telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e alguns problemas que podem acontecer. O objetivo da aula foi te passar todas as informações que, no meu ponto de vista, é o que você precisa saber sobre mudança de endereço. De todos os serviços, como gestor de telecom, a gente tem que ter essas informações, esse conhecimento, tá? E, como eu te passei, alguns probleminhas que a gente pode ter pela frente que pode acontecer no contrato que a gente gerencia, ou pode acontecer daqui para frente quando a gente for fazer qualquer solicitação, e é bom saber como resolver esses pepinos, tá bom? Então, aula 068, mudança de endereço. Qualquer dúvida, manda as ordens. Abraço. Fui!